45 anos. E tava eu, umas amigas e 2 rapazes. Até que do nada a gente começou a brigar com esse homem. Até que um amigo nosso tava ali no chão apanhando dele. A gente interviu ali e batemos nele tanto que a gente deixou ele ali desmaiado, desacordado ali, todo ensanguentado. Eu nem sei como ele ficou depois disso. E nessa agressividade minha, nesse fechar do meu coração, eu me afastei das pessoas ali que queriam meu bem. E, pelo contrário, eu me aproximei ali das pessoas que estava tendo ali as mesmas condutas do que a minha. Era segunda após segunda ali, nas farras, nas festas, usando drogas, se envolvendo com pessoas que eu não devia. Muito cedo eu comecei a namorar com um rapaz que ele traficava, ele usava, inclusive ele já até morreu. Então, isso tudo foi tornando as coisas erradas na minha vida como algo natural. E eu, cega, não estava vendo por onde que esse caminho me levaria. E eu fiz a minha mãe sofrer demais, fiz meus parentes sofrer demais. Só que eu glorifico a Deus que Ele me resgatou antes de eu chegar no momento pior. Tem várias pessoas da minha época que andavam comigo, como eu disse, morreram, estão presos, outras estão numa situação de vida miserável, depressiva. Teve um momento da minha vida que eu me envolvi também com uma outra pessoa. Foi um momento muito difícil. Essa pessoa foi presa e eu sofri muito. Cheguei ali até início de depressão. E isso tudo foi muito dolorido para mim. Mas foi depois daí que o Senhor me resgatou. E o inimigo, ele me cegou tanto que eu pensava que nessas coisas eu estaria encontrando felicidade. Mas no outro dia seguinte era preciso fazer as mesmas coisas, porque nunca era suficiente. Porque, na verdade, ao invés de preencher aquele vazio, isso aumentava. E Deus, mesmo ali não estando na presença dele, Ele me concedeu vários livramentos. Teve um dia que nós estávamos indo para um sítio de um traficante lá em Belo Horizonte. E Deus me livrou de um acidente muito horroroso. Eu estava ali com o capacete prestes a subir numa moto, quando alguém pediu para ir no meu lugar. E depois chegou uma mulher com um capacete arrastando debaixo do carro. Era o capacete que há poucos minutos antes eu iria usar. E foi um acidente horroroso, As pessoas que estavam ali naquela moto machucaram, se feriram feio, tiveram que ir correndo para o pronto-socorro. E Deus, Ele me livrou, Ele me guardou. Só que a ferida maior foi no meu coração. Isso tudo trouxe consequências dolorosas, porque a ilusão, depois ela traz a decepção. E eu me decepcionei muito, porque eu depositei toda a minha vida. Eu depositei tudo ali, eu investi, mas eu investi nas coisas erradas. Eu investi no mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno e o inimigo roubou isso tudo de mim. Todos os meus sonhos, planos, tudo foi embora, porque eu queria realizá-los da maneira errada. E o inimigo roubou isso tudo de mim. Glória a Deus. Bom, glória a Deus pela intervenção de Deus, na sua vida, Rafaela. Recapitulando o que você falou pra gente, talvez a história da Rafaela se pareça com a história de tantas jovens, de tantas pessoas que se sentem sozinhas, como a Rafaela disse, ela, a sua mãe saía para trabalhar e ela acabou ficando ali sozinha durante muito tempo. Eu não sei se você está percebendo, ouvinte, você que tem participado aí desse quadro, ouvido esse quadro. Eu acho que para a gente como pai, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente preenche uma área na vida dos nossos filhos, a gente acha que é só colocar comida dentro de casa, é só pagar as contas, mas às vezes a gente acaba se tornando pais ausentes.
E o pior é que a gente entrega os nossos filhos à própria sorte. E, infelizmente, existem muitas pessoas que estão perdidas. Eu não as chamo de más pessoas, mas Jesus ele diz uma coisa muito verdadeira. Ele fala, se um cego guiar o outro cego, os dois vão cair no buraco. Né? Então, infelizmente, existem muitas pessoas perdidas, muitas pessoas cegadas, e o problema é que se a gente segue essas pessoas, a gente corre sérios riscos. Né? Então, como a Rafaela falou aqui, ela acabou conhecendo o crime, conhecendo coisas ruins, experimentando coisas ruins na sua vida muito cedo. Tão cedo, tão jovem, ela já começou a ser influenciada por más companhias. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Por mais que a gente diz o ditado que a gente se espelha em quem está mais próximo, eu acho que a gente também pode selecionar quais as pessoas que nós queremos trazer para perto de nós e também as pessoas das quais nós queremos estar perto. Porque quando a gente erra nisso, aí cumpre-se o ditado que diz, quem mistura com porco, farelo come. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Infelizmente, essa é a verdade. A palavra de Deus fala muito sobre isso, sobre a questão das influências. E eu não sei se você percebeu que, a princípio, a Rafaela estava junta, vendo, ouvindo, conversando, mas nunca se envolvendo. Até que chegou o dia que a vontade, a curiosidade, a necessidade, tudo isso falou mais forte, a influência, e ela acabou se envolvendo. Então, muito cuidado, porque, não sei se você também percebeu aí na história da Rafaela, muitas pessoas acabaram mortas por esse caminho que ela entrou. Como a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é a morte. Então, não arrisque. Você não precisa passar por isso. Nós criamos esse quadro aqui exatamente tanto para ajudar pessoas a saírem, como também prevenir que outras pessoas possam entrar por esses caminhos. Graças a Deus, ali na MBI, nós estamos cheios de casos que, pela misericórdia de Deus, de pessoas que têm sido resgatadas. Mas o nosso objetivo é que amanhã a gente tenha uma Itabira, preventiva, uma Itabira que possa dizer assim, olha, eu não vou entrar por aquele caminho, porque eu já ouvi dizer que esse caminho não presta, que esse caminho vai acabar muito mal. Então você vê que ela acabou conhecendo as drogas. Lógico que aqui a gente fala tudo muito resumido, furtos. Ela se tornou uma pessoa fria, agressiva, uma pessoa que não sorria mais, uma pessoa que se afastou de todas as pessoas que queriam o bem dela. Estava cada vez mais envolvida com pessoas erradas, não tinha mais sonhos, planos, projetos para o futuro, acabou se tornando uma pessoa depressiva. Por quê? Porque na sua busca pela felicidade, ela acabou se frustrando, ela acabou se decepcionando. Mas é interessante que mesmo em meio a todas essas decepções, eu anotei aqui uma frase que ela falou, achei interessante: a ilusão traz a decepção. Então, em meio a todo esse sofrimento, no fundo desse poço, ela também viu tantos livramentos na sua vida, tantos sinais de que Deus estava lá, Deus estava ali presente, Deus estava ali dizendo, ei, olha para